Boa noite, vamos iniciar a entrevista coletiva pós-jogo com o técnico Roberto Fernandes. Boa noite, eu gostaria de saber o senhor um diagnóstico rápido do que foi a partida. A gente sabe que o CSA chegou aqui com algumas preservações, mas segundo o departamento médico, os jogadores não tinham condições de fazer a viagem. Como é que o senhor avalia? Teve algum prejuízo às ausências? Era o esperado essa partida contra o Grêmio e essa derrota? Bom, boa noite a todos. É impressionante às vezes como a verdade que você quer que seja, ela insiste em sobrepor aquilo que é divulgado e aquilo que é falado, né? Não existe poupar jogadores. E até eu vou dizer, existe. O Grêmio recuperou jogadores contra o Sampaio. O Grêmio não foi com o seu time completo diante do Sampaio, mas não quero comparar Grêmio com o CSA, né? E hoje pôde, né, contar com todo mundo. Os atletas que não viajaram, esses atletas ficaram vetados. Nós reunimos todos os dias, antes dos treinamentos, departamento médico, departamento de fisiologia, fisioterapia, e me foi recomendado que esses atletas não viessem. Talvez alguns deles nem joguem contra o Sampaio. Talvez alguns deles nem joguem contra o Sampaio. Ponto. Segundo ponto, que garantia nós tínhamos de, por exemplo, ser um placar diferente? Um placar dentro do que se espera numa reta final. O Grêmio é o vice-líder da competição, é o segundo melhor mandante do campeonato, só fica atrás do Cruzeiro, e o CSA, ao longo da competição, restam 2 jogos só como visitante, só venceu um jogo. Então tinha essa garantia. Então, cara, é um momento, né, da gente buscar fazer o melhor, para principalmente os jogos em casa, onde a gente conta com o apoio do torcedor, que é o que faz a diferença, né? Nós temos 2 jogos em sequência agora, né, e precisamos, né, fazer o nosso mando de campo. Isso é uma condição muito clara. Você pega algumas equipes, eu vou dar o exemplo do nosso próprio adversário. O Sampaio, ele está entre os piores visitantes, mas é um dos melhores mandantes. Qual é o resultado? O Sampaio hoje está na 5ª colocação. Jogo dificílimo na próxima sexta-feira, né? Uma outra coisa que ninguém avalia, né? Porque só quer o resultado que ele aconteça sem um planejamento. Nós vamos chegar por volta de 1h da manhã da quinta-feira, da véspera do jogo contra o Sampaio, né? Então ninguém sabe o que é o desgaste de passar, né, a noite, que era para estar descansando, e a madrugada viajando, né? A gente chega na madrugada da quinta-feira, tá certo? O jogo é na sexta, né? Contra uma equipe que teve um dia a mais de descanso. Então não existe poupar. Numa reta final dessa, quem está brigando por acesso, né, mas principalmente quem está brigando por descenso, não dá para escolher jogo. Agora você tem que ter inteligência, né? Talvez, se o Barcelos não tivesse jogado diante do Guarani, a gente não perdesse ele para o número de jogos que talvez a gente perca. Por conta de um jogo contra o Guarani, perdemos. Qual foi a garantia que nós tínhamos? Não tinha, né? Tanto que perdemos o jogo do Guarani, em que pese foram criadas 16 oportunidades nossas contra 3 do Guarani. O Guarani venceu o jogo, né? E a gente perdeu o Barcelos para esse jogo, e sexta-feira seguramente o Barcelos deve estar fora também, né? Vamos torcer para que possa estar contra o Londrina. Então esse foi o planejamento. Eu estou te falando isso porque não foi só você, né? A assessoria passou que outros veículos de comunicação, né, questionaram isso aí. Então, assim, eu não sou dono do CSA, as coisas são feitas com planejamento, né? E todos que têm responsabilidade, que estão dentro do clube, né, sabem das coisas que está sendo feita. Não, nada é feito aleatoriamente. Professor, pensando no jogo de sexta-feira, os que estiveram fora hoje, vetados pelo departamento de fisiologia, quais deles voltam para o jogo de sexta-feira? Veja, no dia de jogo eu evito muito tirar a concentração daquilo que não tem a ver com o jogo. Então hoje eu não conversei, né, com o departamento médico, mas na nossa vinda para cá, o que me foi informado é que pelo menos 2 jogadores, né, deverão continuar sem condição de atuar na sexta-feira. Então não entendo que poupar isso. Poupar e o cara vai ficar fora da sexta também? Então não existe isso.
As coisas no futebol não é por acaso, não. Elas têm um planejamento. Quais são os jogadores? Eu não vou adiantar pela questão do adversário, é jogo decisivo, eu não quero dar nenhum tipo de informação, né? Mas um deles é o Barcelos, né? O Lucas Barcelos. E, professor, você falou ainda contra o Guarani que o jogo contra o Sampaio era uma final de Copa do Mundo. Imagino que com o resultado de hoje, essa final de Copa do Mundo tem ainda mais importância para o CSA nessa reta final. Olha, até agora, né? E essa é a nossa preocupação, nossos principais concorrentes nessa rodada, os principais concorrentes, né, nessa fuga contra o rebaixamento, jogaram em casa, era uma rodada que podia criar um dano terrível para a gente e perderam. O Brusco perdeu em casa, o Operário perdeu em casa, né? Quem venceu foi o Vila, né? Teve mais uma equipe aí, agora que vai jogar agora o Novo Horizontino. Então, por exemplo, essa era uma rodada que a gente podia perder posição. E mesmo com a derrota para o Grêmio, a gente manteve a posição e manteve a distância, né, da questão da zona de rebaixamento. E na próxima rodada existe um confronto direto entre os dois principais concorrentes nossos. Quer dizer, se for empate é bom, e se tiver vencedor também vai ser bom. Então a coisa tem que ser feita muito estudada, porque numa reta final dessa, qualquer detalhezinho pode fazer a diferença a favor ou contra. Para fechar de minha parte, você projeta para esses 6 jogos, né? Agora são 5, mas projetava 50% de aproveitamento, 3 vitórias. Pelos meus cálculos, pelo que você falou, são as 3 vitórias nos 3 jogos em casa. Nós temos fora de casa Ponte e Cruzeiro, né? A Ponte é uma das equipes que mais cresceu na competição nas últimas rodadas, né? Me parece que perdeu, né? Perdeu do Sampaio. E o Cruzeiro, né? Uma equipe que ela não jogou a Série B, ela atropelou a Série B. Então, qualquer pessoa que fizer uma análise fria, certo? Fria, é muito melhor você direcionar essas 3 vitórias para os 3 jogos em casa do que depender de ponto na última rodada contra o Cruzeiro. Não precisa ser um expert do futebol, basta ter a frieza dos números. Vamos agora para as perguntas que foram enviadas de forma online pela imprensa alagoana. Taina Melo, Desporto Alagoano. Roberto, boa noite. O jogo contra o Grêmio era considerável perdível pela circunstância de enfrentar o vice-líder fora de casa. A derrota de hoje muda em alguma coisa o planejamento para a decisão contra o Sampaio Corrêa? Como resgatar a confiança do torcedor para que compareça ao estádio e incentive a equipe no final de semana? Cara, o torcedor do CSA é um torcedor que comparece e que apoia, né? E eu sempre digo, treinador passa, jogador passa, diretor passa, presidente passa, o clube fica, né? A única certeza que tem, se houver, né, um resultado que ninguém espera, que é um descenso, a única coisa, né, de concreto é que o CSA vai ter que disputar uma C e a torcida vai estar lá. Então, é importante nesse momento a união de forças. O torcedor, ele quer que se ganhe todos os jogos sempre. E quem trabalha em time de camisa e tradição tem que saber disso. Agora, você não pode pautar num campeonato onde você tem 19 jogos em casa, 19 jogos fora de casa. Para o CSA restam apenas 2. Isso quer dizer, você fez 17 jogos ao longo do campeonato e conquistou apenas uma vitória. E achar que perder para o Grêmio por 2-0, fazendo um jogo numa boa parte do tempo de forma equilibrada, né, mas com a superioridade que a pontuação do Grêmio demonstra, é terra arrasada. Não é, pelo contrário. É o sentimento dos atletas, de todo mundo. Esse jogo já foi, né? E nós precisamos, né, do apoio do torcedor na sexta-feira. Pedro Acioli, da Nova Rádio Jovem. O que fazer para não deixar o grupo se abater depois de 2 derrotas consecutivas numa reta final decisiva, precisando vencer os próximos jogos? Olha, uma derrota como a do Guarani, que era um confronto direto em casa, ela causa muito mais dano do que perder para o Grêmio no Olímpico, né? Todo mundo quer vencer, né? Existia premiação, como existe, né? Existia a repercussão, porque todo mundo sabe, né? Independente, né, do clube,
um resultado positivo aqui, existe uma valorização individual de atleta e de treinador, né? Isso abre portas lá na frente, todo mundo sabe disso. Agora, ninguém pode ser louco de achar que perder para o Grêmio por 2-0, né? Nessa altura da competição, né? O Rio Grande aqui todo mobilizado para o acesso de volta, o Grêmio à Série A. A gente perdeu um jogo por 2-0 e buscando na boa parte do tempo competir, né? A única coisa que eu saio insatisfeito é que nós tivemos a preocupação de elevar a estatura da equipe, né? Nós tínhamos hoje em campo uma equipe muito alta, certo? E levar 2 gols de cabeça. Aí é preciso, de fato, né, corrigir, porque está causando problema demais. O Arne Oliveira, do Timaço da Gazeta. O CSA foi outro time no segundo tempo, mas no primeiro permitiu do lado esquerdo as melhores jogadas do Grêmio. Como você analisa o jogo? Eu concordo, e eu acho que a atitude ela foi maior do que posicionamento e do que atleta, né? Nós avisamos, trabalhamos, mostramos, fizemos tudo para dizer que o Grêmio é uma equipe de muitíssima força física e muita transição. E a gente não entrou na mesma rotação deles, entendeu? Quando entrou, igualou o ritmo de jogo com o Grêmio, igualou não, porque vamos parar de iludir aqui, né? O Grêmio foi superior, né? Ponto, acabou-se. Não tem que ficar inventando história, é ser muito simples, né? Momento, enfim. Quando a gente melhorou esse aspecto, já estava 2-0, né? 2-0 numa Série B, fora de casa, né? É muito difícil você reverter esse resultado, né? Então, foi um pouco tarde. Eu lamento se a gente tivesse entrado concentrado, né? Melhor na partida e ciente de que o Grêmio ia vir buscar atropelar nos primeiros minutos e combatido mais, talvez a gente, eu não sei nem se a gente não tivesse perdido, mas talvez demorasse mais a sair o gol deles. Você acredita que terá força máxima na sexta-feira? Quem não jogou estará em condições de atuar? Eu respondi mais ou menos isso antes, mas vou responder novamente para aquele torcedor que não viu. Hoje eu não tenho capacidade de dizer isso, mas pelo menos o Lucas Barcelo é muito difícil que ele jogue. Hoje a preocupação do Lucas é inclusive perdê-lo para os 2 jogos em casa, que ao meu ver é o jogador na linha ofensiva que atravessa o melhor momento, né? Então é uma perca muito grande. Laura Souza, da TV Gazeta. O CSA jogou hoje e chega em Maceió bem próximo do jogo contra o Sampaio. Você avalia que esses jogos tão próximos e as questões de logística podem ser minimizadas para que o time some um bom resultado em casa? Por isso que o que foi, né, acordado, né, o que foi definido em reunião, onde participaram os setores do futebol dentro do CSA, é que jogador que tivesse o risco de vir para cá a meio pau não podia vir, né? Então nós tivemos jogadores vetados pelo departamento médico e nós tivemos jogadores que não tinham se recuperado e que viriam para cá para um desgaste como esse e outro desgaste à volta, né? Então isso aí é o que foi, né, definido em reunião nossa para definir o grupo de atletas que veio para cá. Então a gente espera, né, poder, eu particularmente espero realmente poder contar pelo menos com parte dos atletas que não tiveram a condição de viajar para enfrentar o Grêmio, mas que possam na sexta-feira estar em campo recuperado. E um detalhe, tá? Pelo amor de Deus, não existe poupado. Essa palavra, ela está fora do futebol. O futebol tem planejamento, tanto que, claro, hoje como é mais difícil acompanhar, mas vocês estão vendo que o auxiliar técnico ele não veio, né? E o auxiliar técnico ele não veio exatamente porque aqueles atletas que porventura fossem sendo liberados do departamento médico, eles pudessem ficar treinando. Não teve folga no CSA, não. Foi o tratamento, o treinamento. Folga foi tudo que não teve, né, ou que não está tendo nessa semana. Vitor Hugo, da 96 FM. Jogar sob pressão por estar na zona de rebaixamento é mais um fator complicado para o CSA nessa sequência de Série B, mesmo sendo 2 jogos em casa?
Olha, sem dúvida alguma, né? Por isso que a gente tem que entender, né, que nesse momento, olha, quando as coisas ao longo da competição, em muitos momentos ela pode passar batida, em muitos momentos elas podem passar sem a devida tomada de decisão, mas quando chega numa reta final dessa, aonde o CSA precisa ter um percentual de aproveitamento que ao longo da competição não teve, né? Aonde em alguns critérios de desempate nos desfavorecem, como por exemplo o número de vitórias, né? Como por exemplo saldo de gol, né? Aonde a gente tem que realmente buscar pontuação. Todo mundo sabe, né, que está sob pressão. Então, mais pressão, seja do torcedor, da imprensa, né, que seja do adversário, que quer que a gente caia. Porque o fogo amigo nessa hora, só quem vai agradecer é o Sampaio Corrêa. Nelson André, Maceió Esportes. Roberto, boa noite. Como ajustar o momento defensivo do CSA, principalmente pelos lados, onde o time sofreu os gols dos últimos jogos? A perca do Erley, ela tem sido sentida, né? O Guilherme, ele estreou de uma forma bem equilibrada, mas ele tem oscilado nesses 2 últimos jogos, né? E isso aí é um motivo de preocupação, né? É o que eu falo, veja, a gente não tem sequer condição de fazer um treinamento decente para o jogo do Sampaio, né? A gente a quarta-feira estamos recuperando aqui em Porto Alegre, porque não consegui o voo antes. Nós vamos sair daqui no final da tarde, nós vamos chegar de madrugada da quinta-feira, né, aonde é véspera do jogo. Você acha que dá para ajustar aquelas pessoas que fazem o futebol, que opinam e formam opinião, né, sobre o futebol e que tem o conhecimento, se ajusta alguma equipe dessa forma? Não vai. O que vai ter é muita conversa, vídeo, conscientização e cobrar concentração, porque muitas vezes se erra não é por falta de conhecimento, e sim por falta de concentração. Mesmo dentro do planejamento, priorizar os jogos em casa, o CSA precisa melhorar o aproveitamento nas finalizações diante de times que devem esperar o azulão para aproveitar os contra-ataques? O desafio ainda é maior? Olha, veja, não vai ser faltando 5 jogos que você vai mudar tudo, né? O ataque do CSA está entre os menos proveitosos da competição, né? Eu acho que o ataque nosso está entre os 4 de menor aproveitamento. Então, sem tempo ideal para treinar, né? Até mesmo com características muito parecidas, vai vir. Não vai. Por isso que eu estou dizendo, tem que focar nesses 3 jogos em casa, porque o diferencial, eu não tenho dúvida, pode ser o torcedor, né? O que aconteceu contra o Guarani, nesse momento, quando você está com a cabeça cheia do resultado, tudo parece desculpa. Mas o jogo contra o Guarani, para mim, foi uma exceção, cara. O Guarani chutou 3 bolas no gol, fez 2 gols. A gente massacrou o Guarani no segundo tempo. O Guarani não venceu porque foi melhor, não. Ele venceu porque ele foi mais oportunista. Então, quer dizer, nós precisamos entender que não é terra arrasada, não. E que nesse momento, o que pode contratar? Não. Nós temos jogadores importantes do DM? Temos. O que é que pode ser de maior reforço para a gente nesses últimos 5 jogos? 3 serão em casa. Então, é a presença e o apoio do torcedor. Quando acabar o campeonato, aí é outro papo, né? Aí vamos ver o que é que aconteceu, se escapou, se não escapou. Aí vamos pensar em 23, essa coisa toda. Mas nesse momento é hora de mobilização por parte de todos que querem a permanência do CSA. Coletiva finalizada.